Olá, boa noite a todos. Vixe, vi aqui meu óculos tá dando reflexo. Como vocês sabem, que bom ver vocês aqui. A grande maioria eu já estou acostumada, né? O pessoal que eu vejo aí semanalmente no clube de membros. Tem muitos metatrônicos aqui também, então boa noite a todos. Obrigada, viu? Daniel, que falou que o meu trabalho te agrada, fico feliz. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. E não sei se vocês sabem, mas desde a semana passada eu decidi que às quartas-feiras eu vou entrar ao vivo para falar de algum assunto que eu gosto muito, que faz parte da minha vida. Inclusive, o arcanjo Metatron é um assunto que faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho, faz parte da minha experiência, da minha espiritualidade e do meu projeto de vida. Então, vou fazer aqui, como eu sempre faço, os encontros, vou conversando com vocês, vou passar as informações que eu quero e vocês podem utilizar o chat aqui, tá? Podem colocar o que vocês quiserem aqui, que eu prometo que eu vou lendo junto com o que eu vou falando. Inclusive, para quem está aqui e não me deu boa noite ainda, né? Escreve aqui um oi para eu saber quem está aqui comigo ao vivo. Por que eu estou falando hoje do arcanjo Metatron? Eu acho que a grande maioria já sabe, pelo menos na semana passada eu já avisei todo mundo, que esse ano é um ano em que eu vou fazer um curso ao vivo da mesa cristalina metatrônica. Então, nada melhor do que falar do arcanjo Metatron. Já estou entrando nessa energia do curso de julho. E eu acho que, não sei se todo mundo aqui conhece o arcanjo Metatron. O que eu quero falar bastante, tá? A intenção do conhecimento que eu quero trazer para vocês é entender esse caminho, esse processo, essa conexão do arcanjo Metatron com a ascensão, não só com a ascensão do planeta, mas com a nossa ascensão também, tá? Alguém aqui não conhece o arcanjo Metatron ou não sabe de alguma coisa? Coloca aqui para mim, tá? Eu sei que muitos de vocês sabem bastante sobre o arcanjo Metatron também. Quero dizer para vocês o seguinte, que já faz alguns dias que a minha internet está mais ou menos, tá? Ela está indo e voltando, tem algumas quedas. Isso está acontecendo porque na linha da internet, lá no cabo, tem um ninho de pombinhas. Então, gente, eu não vou mexer no filhotinho lá não, tá? Então, fiquem tranquilos e se a internet for e voltar, não tem problema. Mesmo que está passando aqui no YouTube, eu estou gravando, tá? Eu estou gravando aqui. Se tiver qualquer problema aí com a transmissão, depois eu solto o vídeo que está gravado aqui no meu computador, tá bom? Acho que tem gente nova aqui, acho muito legal saber disso. Então sejam bem-vindos todos. Eu vou começar a falar um pouquinho do arcanjo, ok? Eu sei que vocês já devem ter ouvido as histórias tradicionais. Aliás, o arcanjo Metatron, ele está inserido em várias doutrinas, tá? Então existe história falando sobre o arcanjo Metatron, ele é citado tanto no Torá, como no Talmud e até mesmo na Bíblia, tá? Então existem vários contos, várias histórias, várias lendas sobre o arcanjo Metatron. Assim, só para dar uma passada para vocês entenderem quem ele é conhecido como o arcanjo mais forte, mais poderoso, aquele que está ao lado de Deus. Né? Metatron, na verdade, significa proximidade ao trono. Tá? Então, o trono é o trono de Deus. Então, para todas as doutrinas, existem assim algumas características que são sempre similares. Primeiro é que ele é o arcanjo mais próximo de Deus. E o segundo ponto é que ele realmente é um grande protetor. O mais interessante é que também todas essas doutrinas, elas falam que o arcanjo Metatron, ele não tem ações diretas. E não é ele quem vem e atende as nossas orações, os nossos chamados, faz um movimento para aquilo.
que a gente está pedindo. Ele é o mediador. É ele que leva a nossa oração, os nossos pedidos, a nossa energia para o arcanjo, que é o responsável por aquilo que a gente está pedindo. Então, ele literalmente, em todas as doutrinas, ele é esse mediador entre os homens e o mediador entre Deus, entre os homens e Deus. Então, existe um consenso em todas as histórias falando sobre o arcanjo Metatron como sendo esse arcanjo mais poderoso, o arcanjo que está mais próximo de Deus e sendo como esse mediador entre as nossas orações, os nossos pedidos e isso chegar até Deus ou aos seres de luz que vão atender este processo, aquilo que a gente pediu. Eu acho muito interessante, tá, para vocês entenderem que quando você estuda um pouco de Metatron e você vai buscar as informações de Metatron, existem alguns locais que falam coisas que são bastante interessantes. Então, por exemplo, no Kabbalah, eles falam sobre a vida de Enoque. Enoque, Enoque, oi, boa noite. Enoque foi, na verdade, uma pessoa que viveu, tá? Ele viveu encarnado no planeta Terra. Ele teve uma vida de menos de 400 anos, que para aquela época não era assim tão estranho e diferente, e ele teve uma vida literalmente exemplar. E Enoque, ele é falado nessa história do Kabbalah que Enoque elevou-se aos céus, foi levado aos céus, o fim da sua vida terrena, mas em nenhum momento fala-se que ele morreu, tá? É justamente para dar essa interpretação de que Enoque foi elevado aos céus. E por ele ter uma vida exemplar, ele ganhou de Deus a possibilidade de ter uma vida eterna. E ele foi transformado, então, no arcanjo Metatron. Na vida, né, na vida de Enoque, disse que ele escreveu um livro que continha toda a sabedoria dos homens. E agora, como o arcanjo Metatron, ele recebeu de Deus toda a sabedoria sobre o universo, sobre todas as coisas. Então, sempre existem histórias que estão contando a mesma percepção sobre Metatron, que ele realmente é o ser mais próximo e mais iluminado. E Metatron tornou-se esse mediador entre Deus e os homens, e é muito interessante que, por exemplo, na Bíblia, né, na Bíblia da tradição cristã, até anotei aqui, tá? No versículo 5, no capítulo 21 de Timóteo, é dito que só Jesus Cristo é o mediador que se senta ao lado do trono de Deus e que somente ele faz esse processo de mediação entre os homens e Deus. Então, existem várias analogias que vão conectando a ideia de Metatron com muito mais elevação do que os arcanjos normais. E também existe na história do Êxodo a descrição de que foi Metatron quem guiou todo o processo do êxodo que aconteceu com os judeus, que ele literalmente acompanhava de dia e iluminava à noite o caminho deles. Então ele é sim citado, tá, tanto no Torá como no Talmud e como na Bíblia cristã. Metatron é citado também como um ser que leva as crianças que morreram antes do tempo para o reino dos céus. Eu acredito que essa analogia, quando a gente observa um pouquinho mais sobre o significado dela, é para mostrar que Metatron, ele é uma força que ajuda todos os seres humanos curarem a criança interior. Então, é um grande ah, um grande ser de luz que pode ativar todos os processos de cura interior mesmo. Metatron é considerado o guardião da árvore da vida, tá? Então, o que é a árvore da vida?
Ela é isso aí eu vou falar numa live específica sobre o cubo de Metatron, tá? A árvore da vida, a semente da vida. Então hoje eu vou só dar uma passada, tá? Depois numa outra live eu vou explicar só isso. Então a árvore da vida, ela é a forma de expressar a criatividade, essa energia de criatividade de Deus pelo universo. Tá? É isso que é considerada a árvore da vida. E a árvore da vida também representa as características divinas que cada um dos seres humanos tem em si mesmo ou tem o potencial de ativar, tá? Ah, a árvore da vida, ela é representada pelas 10 esferas. Eu anotei aqui as esferas para passar para vocês. É a sabedoria, a compaixão, a beleza, a renovação, o reino, a coroa, a compreensão, a justiça, a vitória e o fundamento. E é lógico, né? Dentro da junção dessas esferas, nós acabamos encontrando que o cubo de Metatron, que é justamente a conexão de todas essas 10 esferas. E a grande maioria que já estuda aqui comigo, que está presente, que já participou dos meus cursos, sabe que o cubo de Metatron, além de ser utilizado como proteção, como um guia, uma conexão com a ascensão, ele também contém o que? A flor da vida, que é justamente a representação do passado, do presente e do futuro, e é toda essa energia de vida que existe no universo. Então, esses são os conceitos básicos que vocês encontram por aí, que são as descrições do arcanjo Metatron. E agora eu vou contar para vocês essa conexão do arcanjo Metatron com um processo muito importante que está acontecendo no nosso planeta, que é o processo de ascensão. Realmente, o arcanjo Metatron, ele é um ser divino que está aqui para nos guiar, que está aqui há muito tempo e que está aqui justamente para despertar o processo de ascensão, tanto pessoal como planetário. Então, algumas imagens para vocês se conectarem. Então, aqui, primeira imagem do arcanjo Metatron. Eu acho que a coisa mais importante para a gente começar a abordar a ideia do que eu quero falar para vocês sobre o arcanjo Metatron é que ele literalmente é o diretor, é a pessoa que está coordenando o processo de ascensão. Ele está coordenando exclusivamente o processo de ascensão do nosso planeta? Não. O arcanjo Metatron, ele é o ser de luz, o ser mais evoluído, um dos seres mais evoluídos. Na verdade, o arcanjo Metatron, ele é entre o nível de consciências dos seres que estão se manifestando, auxiliando e ajudando na nossa dimensão e até em todas as outras dimensões. O arcanjo Metatron é literalmente o ser que tem mais evolução, que está nesse processo de conexão com os demais seres. Vocês vão perguntar para mim se o arcanjo Metatron realmente é a encarnação, Enoque, foi Enoque quando estava aqui encarnado. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que essa história, ela acima de tudo, ela quer nos trazer uma percepção muito clara. O arcanjo Metatron, assim como nós hoje, ele é um ser que vem passando pelo processo de consciência, de desenvolvimento, de ascensão pessoal. Assim como cada um dos seres que estão encarnados em todos os planetas, não só no nosso, ele também vivenciou e vivencia esse processo de ascensão e evolução. Mas o seu processo é um processo que teve um desenvolvimento muito maior e muito mais rápido do que todos os outros seres que existem. Por quê? Porque definitivamente, exatamente pelo que contam a história e pela energia do arcanjo Metatron, ele sempre fez escolhas voltadas para o bem, para uma vida assim ilibada, para uma vida que era exemplar. Então, Metatron passou por todos os processos de evolução que todos nós, consciências individuais, precisamos passar. E ele sempre
fez as escolhas que levavam ele a dar os saltos quânticos. Alguém aqui não sabe o que é salto quântico? Me coloca aqui, mas eu vou explicar. Salto quântico é quando você consegue pular degraus e não ter que fazer um caminho reto, chegar num outro ponto, num outro nível, numa outra realidade, muito mais rápido do que se você caminhasse um passo de cada vez. E no processo evolucional do arcanjo Metatron, ele sempre foi dando grandes saltos. Por isso que ele se transformou nesse ser tão iluminado. E o mais interessante é que se nós observarmos todas essas histórias que falam, todas as lendas, tudo que fala sobre o arcanjo Metatron, o fato de falarem que, lógico, depois que já existia a criação do universo, depois que já existiam os seres humanos, ele fazia parte desse meio e ele transcendeu, ele acabou levando. Essa ideia de que ele foi escolhido por Deus para se transformar num ser de, de extremo poder, num ser imortal, essa ideia pode nos levar às percepções que nós temos nas religiões orientais, que fazem toda essa alusão ao desenvolvimento da consciência, que nos dão esses guias de meditação, nos dão toda essa percepção de que nós precisamos transcender a ideia da matéria do corpo físico e que quando a gente entra num estado de profunda conexão com Deus, o nome eu superior, consciência suprema, nós conseguimos fazer a mesma coisa. Nós conseguimos sair dessa impressão que nós temos de vivência separada de Deus. Então, todos os seres que atingirem a iluminação, esse nível de iluminação que o arcanjo Metatron, quando estava encarnado, atingiu, podem dar esse mesmo salto. Eu acredito que essa história que eles contam de Enoque é justamente para nos lembrar que a qualquer momento, se nós tivermos uma vida exemplar, em que sentido? Uma vida voltada ao crescimento, à evolução, uma vida voltada ao divino, a manifestação dessa energia do divino em nós mesmos, na nossa vida, sermos a expressão do divino e não uma vida mundana, indiscutivelmente nós podemos fazer este mesmo processo. Quando nós atingirmos essa iluminação, essa quebra da percepção do samsara, dessa roda encarnacional, desse processo que nos liga a essa vida material, nós podemos também não simplesmente morrer no corpo físico, mas sairmos de uma percepção, né, de mortalidade para viver a vida infinita da alma. Então, mais do que tudo, essa lenda, essa história, ela quer nos levar para esta percepção, para este processo. E o fato de falar que ele foi pai de, né, ele foi pai, acho que ele foi pai do homem que viveu mais tempo na vida, Matusalém é o nome, não é isso? Ele foi pai, ele foi marido, ele foi filho, ou seja, ele foi uma pessoa normal que atingiu esse nível de consciência. Tá? Então, ele já, só pela própria lenda, pela própria história, ele já traz para a gente essa percepção, essa lição de vida, que nós devemos seguir este caminho do crescimento, da evolução, do divino na nossa vida. Então, o arcanjo Metatron é um ser que está sempre direcionando a ascensão que está acontecendo agora no nosso planeta e qualquer ascensão que possa acontecer no universo, sejam coletivas ou seja uma ascensão pessoal. Todas as vezes que nós estamos buscando o caminho da verdade, do nosso crescimento, da nossa cura, da nossa transformação, da nossa evolução, mesmo que você não tenha ou não sinta uma ressonância, uma proximidade do arcanjo Metatron, ele está conectado a você. Ele está conectado a todos os processos de desenvolvimento e evolução de todos os seres vivos. Tá? Então é legal a gente entender isso. E lembrem-se, né? Eu até lembro que eu comentei uma vez numa meditação
com o pessoal do clube de membros, falei assim, eu não peço para o arcanjo Metatron, eu sempre peço para o arcanjo Miguel, mas eu sempre sinto o arcanjo Metatron próximo, me protegendo, porque essa é a função dele. Tá? Literalmente essa função de estar presente, protegendo com a sua energia intensa e total, nos levando, nos guiando para os caminhos certos e para as pessoas, os seres de luz, aqueles seres que vão nos auxiliar naquilo que nós estamos vivendo. Ele faz realmente essas conexões. Vou colocar aqui uma outra imagem. Eu acho engraçado que todas as vezes que eu faço uma live, o pessoal só fica ouvindo, né? Ninguém fica comentando aqui, fica todo mundo prestando muita atenção, né? Então, Metatron é esse ser mais próximo de Deus, né? Então, o que significa isso? Significa que se você estiver em conexão com o arcanjo Metatron, indiscutivelmente você estará em conexão com Deus. Como a gente fala na espiritualidade? Eu superior. Ah, eu não sei se faz mais sentido para vocês eu utilizar a palavra Deus ou eu superior. Normalmente, para mim, para minha vida, para os meus trabalhos, eu gosto do termo, do nome eu superior. Eu acho que ele nos não tem nenhum tipo de dogmas ou conexões religiosas. Mas Deus é um nome utilizado normalmente para a gente conectar a ideia desse ser supremo à imagem do arcanjo Metatron, tá? Então, por isso que eu utilizei o termo Deus aqui. Então, literalmente, todas as vezes que eu me conectar, que eu fizer uma meditação, que eu fizer uma ativação do cubo de Metatron, que eu me conectar à flor da vida, que eu me conectar ao processo de ascensão, tudo que tiver uma conexão direta com o arcanjo Metatron que eu estiver fazendo, literalmente eu vou estar me conectando com o eu superior, com essa energia de Deus. E talvez pelo fato do arcanjo Metatron ser um ser que, bem ou mal, está manifestado num tipo de energia mais densa, né, menos sutil, ele acaba sendo realmente uma forma mais fácil da gente se conectar com essa energia do divino, do eu superior. Então, todos os trabalhos, todas as conexões, todos os processos que eu faço que me conectam o arcanjo Metatron estão me conectando a Deus, estão me conectando ao eu superior, tá? Tanto que se vocês observarem, né, todas as imagens que eu coloquei aqui, e aliás, todas as imagens que a gente acha no Arcanjo Metatron, todas as vezes que a gente busca algo relacionado ao Arcanjo Metatron, existe uma única percepção: luz. Ele não tem exatamente uma imagem, uma figura. Eu até tenho uma imagem que é um arcanjo na energia rosa, né? Acho que está lá atrás, mas sempre é essa luz, né? Então, quando a gente se conecta a essas imagens, tem gente que pinta, né, com o rosto, mas normalmente quando as pessoas pensam, quando as pessoas se conectam a Metatron, ele não tem esta forma definida, ele é literalmente um ser de luz. Vou voltar aqui a imagem, e essas imagens eu que fiz, tá? O pessoal depois pergunta sempre das imagens, essas imagens que vocês vão ver aqui são todas as imagens que eu fiz, tá? Não tem na internet. Então, sempre as imagens, elas são assim, né? Elas são imagens que nos remetem à ideia de um anjo, né? Então tem sempre as asas mesmo dos arcanjos. Essa ideia, mesmo que a gente imagine que há seres de luz e fala assim, olha, eu não acredito em anjo ou em arcanjo, que tem gente, né, que não gosta da nomenclatura. A verdade é que a ideia das asas é para mostrar que são seres que estão num nível muito mais elevado que o nosso e que são seres que conseguem transitar, chegar de uma forma mais rápida. A ideia do voar, né, das asas dos anjos, é literalmente conseguir se movimentar e chegar de uma forma mais rápida, se manifestar mais rapidamente, ao invés dos nossos passos tradicionais, tá? Voltando aqui. Então, o arcanjo Metatron, literalmente, é a manifestação da energia de Deus, do eu superior, não só no nosso planeta, mas na vida de cada um de nós. E a verdade é o seguinte, tá? Eu não sei quantas pessoas estão aqui agora,
Também não sei se você é uma pessoa que depois vai chegar no vídeo, né, gravado, mas se você é uma pessoa que entrou em contato com essa, né, com a ideia do Arcanjo Metatron, com essa minha live, com os meus conhecimentos, né, comigo de alguma forma, junto com a energia do Arcanjo Metatron, é porque você tem uma conexão com o Arcanjo Metatron. Até pergunto aqui para o pessoal que está ao vivo: vocês sentem a conexão que vocês têm, essa proximidade, algum tipo de proximidade, algum tipo de conexão com o Arcanjo Metatron? Mesmo que você seja, né, uma pessoa que está assistindo depois dessa live, conta para mim, eu gostaria muito de saber, né, porque eu literalmente tenho uma conexão muito forte com o Arcanjo Metatron. E eu vou esperar vocês escreverem aqui e vou contar para vocês a minha conexão com o Arcanjo Metatron. A ideia de ter uma conexão com um arcanjo que teoricamente é tão forte, tão poderoso, ela é complicada, não, era muito complicada para mim e eu acredito que muito complicada para alguns de vocês. Porque a gente tem essa impressão, por mais que a gente sabe que Metatron é um arcanjo e que está em conexão com os seres vivos, a gente tem essa impressão de que ele é algo muito forte, muito poderoso e muito distante. E a verdade é que o arcanjo Metatron não é um ser distante. Pelo menos era esse pensamento que eu tinha, tá? Eu gostaria de saber se você tinha essa sensação também, tá? Ele é o contrário, ele é um dos seres de luz, talvez o ser de luz, o arcanjo mais próximo de nós. Ele literalmente está numa proximidade e está totalmente aberto e disposto para estar em conexão com cada um de nós. Eu achei legal o que a Kátia colocou aqui, eu sinto, né, demais essa conexão. E a verdade é que se você parar para pensar e respirar agora, você está aqui ouvindo um assunto sobre o Arcanjo Metatron, porque sim, você tem uma conexão com ele. Senão você estaria fazendo qualquer outra coisa. Quando você viu o nome do Arcanjo Metatron, isso te chamou, isso te conectou. Falar a verdade, né? A ideia, o nome, pode ser até você fala assim, não, eu tive uma curiosidade, eu queria saber o que ela ia falar, né? Eu queria saber se ia ser diferente. Mas quando falou no Arcanjo Metatron, isso chamou sua atenção, te conectou. Porque literalmente, todos nós que estamos aqui temos essa conexão direta com o Arcanjo Metatron. É como se ele literalmente estivesse próximo de cada um de nós o tempo inteiro. E é por esse motivo que quando a gente precisa de uma proteção, e por esse motivo que ele é visto em todas as lendas como o grande protetor. A gente sempre imagina o arcanjo Miguel quebrando todos os obstáculos e combatendo o mal. O arcanjo Metatron, a energia do arcanjo Metatron, a figura, a frequência dele, ela não é aquilo que vai no combate, é algo que te envolve. É realmente uma aura, uma energia, uma presença que vai ficar ao seu redor, vai te abraçar por todos os lados, criando uma redoma ao seu redor, criando o quê? Uma proteção ao seu redor. E quando nós pensamos que ele é o grande ser, o grande detentor de toda a sabedoria dos homens quando estava encarnado, né? Ele só conseguiu atingir o patamar de arcanjo Metatron porque ele já tinha chegado a toda a sabedoria dos homens. Olha que lindo isso, e é verdade. Ele só conseguiu fazer essa transcendência e se transformar no ser de luz que ele realmente é, porque ele literalmente conseguiu alcançar toda a sabedoria dos homens. E como eu estava falando para vocês, o arcanjo Metatron, quando ele atingiu a transcendência de qualquer necessidade de experiência humana. Mas ele conhece, ele contém toda a sabedoria.
para nos guiar e nos proteger em qualquer situação e processo que nós estejamos vivendo. Isso que significa o fato dele carregar toda a sabedoria dos homens. E mais além, ele carrega, ele tem em si mesmo, na sua energia, toda a sabedoria do universo. Usando as palavras que eu uso normalmente, é do multiverso, não é? Nós vivemos no multiverso, já falei sobre isso na minha live de física quântica, né? Nós vivemos no multiverso. Então, quer dizer, todas as dimensões, todas as frequências, tudo que existe no multiverso, toda a sabedoria relacionada à vida, ela também é conhecida pelo arcanjo Metatron. Então, literalmente, ele é o arcanjo que tem o maior poder, o ser que tem o maior poder para auxiliar você, a mim, a todas as pessoas da melhor maneira possível. Ele não é o mediador, ele não é o guia, ele é literalmente o diretor, o grande guia que vai nos guiar à solução, à mudança, ao caminho. Esta é a energia, este é o potencial e melhor ainda, este é o intuito da existência do arcanjo Metatron, nos guiar, nos proteger e nos levar aonde? Ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento como pessoas, como seres, ao desenvolvimento da nossa prosperidade, da nossa saúde, da nossa felicidade, da nossa realização, nos guiar ao acerto das nossas relações, aos caminhos certos, à nossa ascensão. E quando eu falo ascensão, o que é ascensão? É elevar, é a elevação dos nossos níveis. Não é só a elevação do nosso nível de consciência. É literalmente a elevação do seu nível de prosperidade, elevação do seu nível de felicidade, elevação do seu nível de realização, elevação do seu nível de sociabilidade. Elevação, o aumento. A ascensão é isso. É quando eu saio de um patamar e eu ascendo. Eu evoluo muito, eu começo a vivenciar aquilo num outro nível. E a palavra ascensão é para dizer que essa conexão, todos os trabalhos, tudo que é relacionado ao arcanjo Metatron, tem o potencial de fazer justamente isso. O que ele fez? Dar um salto quântico, não precisar dar um passo de cada vez, é atingir aquele ponto, atingir aquela realização num salto. É isso a ascensão. E eu não sei se você sabe, tá? Mas o arcanjo Metatron está fazendo isso não só com você ou comigo, mas com toda a nossa coletividade. Hoje nós estamos vivendo um momento muito importante, um momento coletivo de ascensão no nosso planeta Terra, ou como nós chamamos também na espiritualidade, em Gaia. O nosso planeta Terra está passando por um período de ascensão. Eu vou fazer depois uma live contando a história de Atlântida, tá? Provavelmente a semana que vem eu quero que vocês me falem aqui se vocês querem ou não. Eu pensei em fazer na live da semana que vem uma live contando a história de Atlântida, tá? Então me fala aqui se vocês querem ou não.
mas contando mesmo a história, o processo de ascensão, esse retorno de Atlântida, todo esse processo. Me conta aqui, me fala se vocês querem essa live para a semana que vem. E esse assunto, ele tem a ver com esse momento do nosso planeta. Então, o nosso planeta Terra, ele é um planeta que tem milhares e milhares de anos. A história que nós conhecemos sobre a civilização, ela é muito curta e muito alterada, tá? Ela é uma história muito curta, não tem registros de longas datas, e os registros que existem e os novos registros que são descobertos, que vão além ou contra essa história que foi determinada como sendo a história real da humanidade, são levados à obscuridade, né? São colocados de lado, não são aceitos. Por quê? Porque para a manipulação da grande massa existente no planeta, convencionou-se dizer que a nossa história é a história que é falada para os nossos filhos, e é contada na escola, aquela história, né, de que nós viemos da evolução do macaco, que os seres humanos têm aí pouco mais que 10.000 anos, os seres humanos mesmo, né, não tinha essa evolução, toda essa história que a gente veio aí, né, vivenciando apenas o que a gente conhece. Mas a verdade é que o nosso planeta, ele foi habitado por vários tipos de seres, que vieram não só, que vieram para o nosso planeta e que formaram civilizações aqui. Sim, existiu Atlântida, vou falar aqui, né, pelo meu conhecimento, pela minha espiritualidade, pela minha conexão, pela minha experiência de vida, vou falar para você que sim, existiu Atlântida. A Atlântida teve mais de 200.000 anos de vivência e que o pouco sobre a lenda que conhecemos de Atlântida vem de Platão e, infelizmente, é só uma pequena história que conta apenas o que aconteceu nos últimos 7.000 anos, de 17.500 anos antes de Cristo a 10.500 anos antes de Cristo, que é a decadência, que é o fim de Atlântida. Mas em Atlântida existiam seres que viviam num nível muito mais elevado de consciência do que nós vivemos hoje. Seres que se manifestavam não na terceira dimensão, mas na quinta dimensão. E pelo fato simples de você ter um corpo físico da quinta dimensão, você já tem que saber que o nível de consciência que habita aquele corpo, literalmente, é um nível de consciência muito mais elevado, porque senão não consegue manter, tá? Aquele corpo sutil. E em Atlântida, para mim, inclusive, essa história que contam da ascensão do arcanjo Metatron e tal, vem de Atlântida ou de um período anterior à Atlântida, a vivência dele dessa ascensão e evolução. Tá? Em Atlântida existia um sistema que regia a força, que tinha todos os conhecimentos, força quando eu digo energia, tá? Que regia todos os sistemas de transporte, que regia todos os sistemas de interligação e que principalmente regiam todos os túneis interdimensionais, os túneis de locação, as conexões de Atlântida com outros locais, né, com outros planetas, com outras galáxias, todo o processo que acontecia, a vida que acontecia em Atlântida e no nosso planeta Terra era regida por um sistema cristalino, ou seja, por cristais que foram feitos, tá, por sirianos e arturianos, que
criaram cristais que foram colocados ao redor do nosso planeta e que regiam todos estes processos. Existiam inúmeros, diversos, milhares de cristais. Só que existiu um processo que eu vou contar na live de Atlântida, tá? Existiu um processo que fez com que a Atlântida passasse, né, pela divisão, se quebrasse, né, o continente Atlântida e se transformasse em 5 ilhas. E quando teve essa subdivisão, teve uma divisão também governamental em Atlântida. Essa divisão governamental aconteceu por causa de um processo de níveis de consciência diferente. Então, lembra que eu falei para vocês que em Atlântida as pessoas viviam na quinta dimensão, se manifestavam na quinta dimensão? Os seres que estavam ali tinham seres muito mais elevados, seres de luz muito grandes, e existiam seres com menor nível de consciência, mas que também tinham muito nível de consciência. Aconteceu há mais ou menos uns 20.000 anos antes de Cristo, num processo de análise, né, num processo de análise sobre esses níveis de consciência de outros planetas, os seres do karma, que são o nome na espiritualidade que nós damos para os seres que vão determinando esses processos de ascensão e evolução dos planetas, né, dos seres que habitam o universo, eles sabiam que e perceberam, tá, que Capela, que eu vou falar, né, na live da semana que vem, ela estava passando por um nível de evolução muito grande. E indiscutivelmente esse nível de evolução da consciência que habita Capela estava fazendo com que alguns seres que viviam encarnados perdessem a ressonância, não pudessem mais continuar encarnando e viverem em Capela, justamente pelo fato de que eles não estavam ascensionando, ou seja, não estavam evoluindo, estavam dormentes no seu nível de consciência. Então houve o que alguns de vocês já devem ter ouvido, o expurgo de Capela. Né? Esses seres que tinham um menor nível de consciência, eles precisariam sair do processo encarnacional de Capela. E como a Atlântida, aqui no nosso planeta Gaia, era um local que tinha um nível de consciência muito elevado e seres multidimensionais, como o arcanjo Metatron, que estava ali sempre no processo de, né, de conexão, de direcionamento e de auxílio de Atlântida, o que acontece? A Atlântida foi conectada pelos mestres dos karmas e falaram: olha, nós vamos mandar esses seres que têm um nível grande de consciência, mas não suficiente para continuar em Capela. Vamos mandar alguns encarnarem aí no planeta Terra para ver se eles dão um salto de consciência, dão uma ascensão e conseguem, né, manter o mesmo nível de consciência que os seres tradicionais que vivem em Atlântida. E os mestres, né, os grandes seres que comandavam grande parte do processo espiritual do planeta Terra e principalmente de Atlântida, eles sabiam disso, concordaram e sabiam que isso poderia dar muito certo ou muito errado, né? Tinham duas oportunidades, duas possibilidades: dar muito certo e todos eles darem esse salto de consciência, ou dar muito errado. E se desse muito errado, eles poderiam fazer algo, né, destruir o sistema que existia em Atlântida, que existia em Gaia. Então, antes do processo do expurgo, antes desses seres virem para cá, já existia o quê? Toda uma determinação do que aconteceria caso eles viessem e não entrassem na sociedade. E quando houve uma análise sobre tudo isso, houve também análise do pior que poderia acontecer, que era esses seres acabarem utilizando essa rede cristalina de uma forma bélica. Então existia a percepção, era sabido pelos grandes mestres de Atlântida que isso poderia acontecer. O nome deles era os Atlahar, né? Uma raça que era basicamente imortal.
Então, eles sabiam todos os caminhos que podiam acontecer e sabiam que, na pior das hipóteses, isso poderia acontecer, isso poderia levar à destruição de Atlântida ou que eles previam a destruição do próprio planeta. Então, existia o quê? Existia todas as possibilidades e existia um plano, né, de ativação para ser seguido caso acontecesse. E, indiscutivelmente, o que aconteceu foi literalmente a queda de Atlântida. Né? A queda de Atlântida aconteceu através dos dois dilúvios, que são resultado da quebra desta rede cristalina, do processo de má utilização dos cristais e principalmente da desmaterialização dessa rede cristalina que existia ao redor do nosso planeta. Estes cristais, alguns cristais, na verdade 144 cristais, foram salvos da destruição e, consequentemente, salvaram a destruição do nosso planeta. Eles foram fechados, tá, em feixes multidimensionais em determinados lugares do nosso planeta. A grande maioria, né, em Arkansas, muitos no Lago Titicaca, aqui no Brasil, em vários outros lugares, tá? E semana que vem em Atlântida eu vou falar sobre os locais, mas existiam vários, tá? São 144 e eles foram colocados em quê? Em portais multidimensionais, justamente para que eles pudessem ser salvos. Salvos da destruição, salvar o planeta da destruição, e indiscutivelmente estes cristais deveriam ser ativados, eles foram programados, os portais multidimensionais foram programados para começar a abrir, e os cristais foram programados para começar a ter as suas novas ativações nos portais que aconteceram, né, a partir de 2001, né, 1/1/2001, que com mais força foram os de 2008, mas a partir dos portais do 1/1 de 2001, eles começaram a ser ativados novamente. Por que que esses cristais começaram a ser ativados novamente? Porque os seres, nós que ficamos aqui no planeta, nós passamos por um processo de queda de consciência. Nós literalmente saímos da consciência que se materializava, que vivia na quinta dimensão, e ficamos presos nos corpos que se materializam na terceira dimensão. E para nossas consciências ficarem nesses corpos que estão na terceira dimensão, foi necessário um fechamento, um adormecimento. Literalmente, eles foram fechados. A consciência foi perdida, foi dormente, teve um decréscimo para conseguir ficar nesses corpos. Aí vocês vão falar assim para mim: poxa, Liliane, o que que isso tem a ver com o arcanjo Metatron? Vocês sabiam que o arcanjo Metatron vem há mais de 20 anos contando esta história para nós aqui nesse planeta? O arcanjo Metatron vem mandando canalizações sobre esta história, falando que realmente isso aconteceu, que realmente os cristais foram travados nesses portais multidimensionais. Ele veio chamando cada um de nós. E há muito tempo, hein? Desde mais de 20 anos atrás, cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que vão assistir esse vídeo, cada um de nós que estamos aqui, ele vem chamando, ele vem entrando em contato de forma energética, subjetiva, nos pensamentos, nas emoções. O arcanjo Metatron vem falando assim, ó, para cada um de nós: algo precisa mudar. Você precisa crescer, você precisa despertar, você precisa ser mais do que isso. A vida é mais do que isso. Você é muito mais do que isso. Vocês tiveram esses pensamentos,
na vida de vocês? Porque esses pensamentos, eles foram inseridos e estão sendo inseridos. Esse tipo de frequência de pensamento que está vindo para cada um de nós. Quem está trazendo isso é o arcanjo Metatron, para cada um dos seres vivos. Então, certamente, você está sendo chamado pelo arcanjo Metatron há algum tempo na sua vida. E vou contar mais. Cada uma das pessoas que veio para fazer o trabalho do arcanjo Metatron nesta vida encarnou com este propósito de vida: fazer literalmente o trabalho, e se comprometeu com o arcanjo Metatron há mais ou menos 20 mil anos, mais de 20 mil anos, né? 20 mil anos antes de Cristo, há 22 mil anos atrás. Depois pensa se você não teve esse comprometimento. E detalhe, sente no seu coração agora, se isso faz sentido para você. Fala para mim ou fala para você, se você está sentindo no seu coração esse chamado do arcanjo Metatron. Se você fica pensando, acompanha aqui minha live, eu vou contar muita coisa ainda, e fica nessa percepção. Se você é uma das pessoas que foi escolhida e que se comprometeu com o arcanjo Metatron. Porque uma dos maiores seres que canalizam mensagens do arcanjo Metatron, vou falar para vocês que a única pessoa que eu posso falar para vocês na minha análise, na minha percepção, na minha crítica, que realmente canaliza as mensagens, canaliza o que o arcanjo Metatron quer passar para a gente, é o James Timbron, tá? Literalmente, ele canaliza. Por quê? Porque ele também estava em Atlântida e ele se comprometeu. Esse era o papel que ele se comprometeu, de ser um canal das mensagens do arcanjo Metatron para despertar o maior número de pessoas. E vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que arcanjo Metatron fala sobre as pessoas que estão encarnadas hoje aqui, se elas viveram em Atlântida ou não? Alguém de vocês sabe? Vou até tomar uma água para fazer uma pausa dramática. O arcanjo Metatron fala claramente que 70% das pessoas que vivem hoje viveram em Atlântida. E destes 70%, muitos, para não falar todos, mas muitos têm esse compromisso com o arcanjo Metatron. Compromisso firmado lá em Atlântida, tá? E detalhe básico. A verdade é que esses 70% dos seres humanos que estão encarnados aqui agora, lá em Atlântida, falaram sim, vou falar 65%, vou ficar aqui. Vou continuar nesse processo de decréscimo, vou pagar pelas minhas escolhas, e detalhe, vou pagar pelas escolhas desses outros 5% que foi esse pessoal que veio de capela, e vou ficar aqui, sabe para quê? Para mudar a frequência e energia da coletividade do planeta Terra. Vou buscar a luz, vou ativar a luz em mim, vou ser igual o arcanjo Metatron, um canal de luz. Vou levar minha consciência, vou mudar a vida das pessoas, vou ajudar as pessoas que... Vou primeiro despertar e depois vou ajudar as pessoas a despertarem também. Esse foi o compromisso de cada uma dessas almas que ficou aqui. Sabe por quê? Porque como era sabido que a Atlântida ia ser destruída, e detalhe, existia uma grande probabilidade que a má utilização dos cristais literalmente destruísse o nosso planeta Terra, existiam sim as naves de fuga. As naves de fuga para ir embora, para voltar para onde? Para os nossos planetas de origem, tá?
para isso mesmo. E aí, sabe o que aconteceu? Esses 70% que estão encarnados agora são as pessoas que estavam em Atlântida e falaram assim, ó, não, eu vou ficar aqui. Por amor às outras pessoas que eu conheço, por amor aos meus parentes, por amor ao planeta Terra, por amor a toda a coletividade que posso até chamar de humanidade, porque é a nossa história passada. Eu vou ficar aqui nesse processo de inconsciência e lá nos portais que vão ser ativados nas datas, porque os portais eles foram ativados, as programações programadas para isso por causa da trindade, do do 1, 2 do 2 do 2, ou 1 do 1 2001, 2 do 2 2002. Eu vou fazer parte do período que vai estar lá, naquela programação, quando vai ser reativada a rede cristalina do planeta. Só que a rede cristalina que foi ativada agora nesses portais chama-se Rede Cristalina de Ascensão Planetária. Vocês lembram da história que eu estou contando por alto para vocês? Que pela falta de consciência de 5% dos seres que viviam encarnados em Atlântida, foi destruída toda a rede cristalina que existia no planeta Terra e toda a tecnologia e toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo foi perdido? Então, o que o arcanjo Metatron fez desta vez? Ele definiu que assim que fossem ativados a grande maioria dos cristais da rede cristalina de ascensão planetária, ele faria uma outra rede cristalina chamada Rede Cristalina Metatrônica, que exclusivamente ele é o regente, e ele escolheu uma pessoa para fazer fisicamente o processo que precisava ser feito aqui para ativação e criação dessa rede, porque junto com essa rede cristalina metatrônica ia ser ativada as grandes ferramentas que ele mandou, mas principalmente a grande ferramenta que ele determinou que ia ser utilizada para ativar a consciência das pessoas. E a pessoa que ele escolheu para fazer essa ativação fui eu. Fui eu que fui a pessoa escolhida pelo arcanjo Metatron lá em Atlântida para fazer a parte física de ativação e conexão da rede cristalina metatrônica. Por que, Liliane, você? Porque eu também vivi em Atlântida. E em Atlântida eu também escolhi ficar aqui. E esse foi o meu compromisso. E talvez hoje vocês me vejam aqui com esse corpo físico, nessa manifestação feminina, vivendo uma vida normal, baseada na espiritualidade mais normal, e vocês não consigam imaginar quem eu sou e detalhe quem eu fui. Mas definitivamente, isso, a prova disso é a mesa cristalina metatrônica e a mesa Divino Ser e as outras mesas que eu vou trazer aqui. Literalmente, eu era extremamente próxima e uma das diretoras que estava trabalhando no templo da cura e no templo da sabedoria. Então, esse era o meu projeto de vida nessa encarnação. Por mais que eu quisesse fugir, por mais que eu quisesse não fazer, eu não tinha escolha, eu tinha que fazer, porque esse caminho de ativação da rede cristalina metatrônica era muito maior e é muito maior do que qualquer outra coisa. E quem me conhece pessoalmente, profundamente, né, mais próximo de mim, não sei se o Rafael tá aí ainda na live, né, porque eu tô me estendendo, ele não sabia quanto tempo seria, eu coloco isso acima de mim mesmo, da minha vida e da minha família, porque eu sei o tamanho do compromisso, do meu propósito de vida e do que ele representa nesse processo de ascensão do planeta Terra.
Aí vocês vão falar assim: nossa, Liliane, agora entendi por que que você ativou a rede cristalina metatrônica. E agora vocês entendem porque eu sou a única pessoa que faz a ativação da aura de cada um dos terapeutas da mesa cristalina metatrônica, e porque sou eu que faço a ativação de cada uma das mesas dos terapeutas da rede cristalina metatrônica, porque este é o meu compromisso de alma dessa encarnação. Aí vocês vão falar assim, ó, vou usar a deixa aqui, ó, do José Cardoso. Como eu saber que eu também já estive em Atlântida? Primeiro, José, 70% das pessoas que estão encarnadas estiveram em Atlântida. Então, a possibilidade de você não ter vivido em Atlântida é só 30%. Já eliminamos uma grande parte. Agora, brincadeiras à parte. Existem algumas coisas que são chave. Primeiro fato é você estar aqui em conexão com o arcanjo Metatron, tá? Se você tem essa conexão com o arcanjo Metatron, isso já é uma grande, né, certeza que você viveu em Atlântida. Ah, mas eu não sei, eu não tenho certeza do arcanjo Metatron. Lembra que eu falei no começo da live que o arcanjo Metatron, ele é o detentor, é a história dele contada na Kabbalah, né? Fala dele ser Enoque, toda aquela história que eu contei. Vocês lembram disso? Aí lembra que eu falei para vocês que nas histórias contam que ele é o guardião da árvore da vida? Então, da árvore da vida, nós pegamos a árvore da vida, nós pegamos o cubo de Metatron, nós pegamos a flor da vida, tá aqui, né? Então, você pode confirmar, né, Rafa, que eu boto esse meu caminho de vida acima de tudo, né? Você pode falar que isso não é mentira, né? Nós já estamos há mais de 15 anos juntos, você é mais do que ninguém pode falar que se isso é verdade, isso é mentira. Então vamos lá. Lembra que eu estava falando? Né? Você tem alguma conexão com a flor da vida, com o cubo de Metatron, com a árvore da vida? Já chegou até essas informações em algum momento da sua vida? Você ouviu falar sobre isso, mesmo que você não conheça, você não saiba, mas isso já chegou até você, José, Carlos e qualquer um. Ah, já, Liliane. Chamadas físicas do arcanjo Metatron. Para quê? Para chegar para você e falar assim: você estava em Atlântida. E detalhe, você está sendo chamado por mim. A próxima parte dessa live, que eu acho que vocês estão gostando, fala justamente sobre isso. O arcanjo Metatron está chamando você. Sabe por quê? Porque provavelmente você ainda não saiba qual é o seu papel no nosso planeta no momento atual. Mas o arcanjo Metatron, ele tem um papel fundamental nesse momento atual. Ele tem um papel fundamental na nossa vida, no nosso planeta Terra, que é o quê? É literalmente fazer um chamado. Eu pergunto para você, para cada um de vocês, e aí? Você tem um chamado do arcanjo Metatron? Porque em todas as canalizações, todos os contatos que o arcanjo Metatron tem feito com nós, que com todos nós, ele tem chamado você para uma única coisa. Acorda, desperta. O chamado do arcanjo Metatron para todos nós é: desperta. Saia da dormência. Já é mais do que tempo de você sair da ilusão. Você está
há mais de 10 mil anos, há mais de 12 mil anos, dormindo. Você está fingindo ser alguém que você não é. Você é muito mais do que você enxerga. Você é luz. O chamado do arcanjo Metatron para todos nós, mas principalmente para você que está conectado comigo até agora, é: desperta a sua luz, volta a viver a sua luz, pinta a sua luz, brilha a sua luz. E detalhe, você faz parte de uma pequena parte de pessoas que já está despertando. Senão você não estava até aqui, você não estava aqui comigo. Você já está despertando. E vou falar mais. Se você está aqui ouvindo, conectado comigo, com o Arcanjo Metatron nesse momento, você já está desperto. Você pode ter muita coisa para ascensionar, mas você já está desperto. Você já está desperto. Então faça o que você veio fazer aqui. Cresça cada vez mais. Transforme-se. Limpa toda essa nhaca, cura toda essa carga, todo esse monte de porcaria que você viveu em todos esses mais de 2 mil anos. Aliás, minto, né? Desses 12 mil anos. Desde que você perdeu sua consciência, você viveu um monte de porcaria, você gravou um monte de trauma, você bloqueou sua capacidade, você carrega um monte de emoção, um monte de conexão, um monte de energia, um monte de processos kármicos com outras pessoas. Tá na hora de você se libertar disso tudo, curar isso tudo. E detalhe, se você é o ser desperto, você tem a capacidade, você tem o dever, você tem o compromisso de fazer isso com as outras pessoas. Porque não são todas que estão aqui no seu momento agora, mas todas deveriam estar. E você pode achar que você é uma pessoa que não tem a capacidade de ajudar os outros. Acredita, você não está enxergando quem você é. Eu vejo quem você é. O arcanjo Metatron sabe quem você é. E você é sim alguém que pode curar, transformar e despertar outras pessoas. Mas Liliane, como é que eu faço isso? Sendo a sua luz e fazendo o que você tem que fazer. Lembra que eu falei da rede cristalina metatrônica que foi criada pelo arcanjo Metatron, que a única pessoa do campo físico que mexe com ela sou eu por causa do meu caminho? Essa rede é a rede de ascensão, de cura. Tá? É literalmente o processo de ajudar as pessoas da melhor maneira possível. É a rede cristalina metatrônica. É uma rede muito mais forte do que a rede de ascensão planetária. É a rede cristalina de Metatron, regida, ativada por Metatron, para proteger, para curar, para levar as pessoas no caminho que elas devem viver. E aí eu pergunto para você, qual é o seu chamado? Qual é a sua importância no processo de ascensão das pessoas? Porque hoje você sabe que existe a rede cristalina metatrônica. E a rede cristalina metatrônica é daquela imagem lá. É literalmente isso daqui, ó. É a rede dos 144 cristais de Atlântida. A rede de ascensão planetária é uma rede que não tem essa energia redonda, ela é toda geométrica. E abaixo da rede de ascensão planetária existe a rede cristalina metatrônica, que tem os 144 cristais. Essa rede cristalina metatrônica, ela está aqui
para ativar a consciência dos antigos Atlantes, para despertar todo mundo, para fazer os Atlantes saírem da dormência, para fazer literalmente as pessoas voltarem a vibrar, a viver, a estar naquela energia e no nível de consciência da quinta dimensão. E como é que isso acontece? Como é que cada uma das pessoas pode passar por isso? Através da ativação das auras que são feitas pela mesa cristalina metatrônica. A aura octaédrica, uma aura octaédrica chama Merkaba, que é uma estrela de 8 pontas, que é uma aura de materialização na quinta dimensão. Mas para Metatron, ela não chama Merkaba, é a aura octaédrica. Por quê? Porque é o próximo passo de evolução e de ascensão das pessoas que estão aqui. Mas nós podemos ter um nível de consciência ainda maior, uma evolução ainda maior do que isso, nesta encarnação agora. Mas só para quem é um terapeuta da mesa cristalina metatrônica. Por que, Liliane? Espera aí que eu vou tomar minha água. Porque somente os terapeutas da mesa cristalina metatrônica têm a aura de terapeuta e passam pelos processos. E esta aura de terapeuta que é ativada por mim com a energia do arcanjo Metatron e com a conexão da aura com a rede de ascensão planetária, continuam passando pelo processo de ascensão e evolução, querendo ou não querendo. Então, são essas pessoas, são esses Atlantes que podem ter a aura mais elevada do que a aura octaédrica. Mas é por isso que Metatron chama esta aura de aura octaédrica. Por quê? Porque através da mesa cristalina metatrônica não é só a aura octaédrica que é ativada, não é só uma Merkaba ao redor da pessoa que é ativada, não é a transformação da aura redonda por uma aura Merkaba que acontece na mesa cristalina metatrônica. É ativada uma segunda aura, que é a aura mercábica, que é assim que Metatron chama. A aura mercábica é exatamente igual a esta aura aqui, ó, que está ao redor do planeta, que é a aura que nós estamos vendo, que é, na verdade, a rede cristalina metatrônica. E detalhe, existem 144 microcristais na aura mercábica de cada uma das pessoas que passa pela materialização dessas auras através de um atendimento da mesa cristalina metatrônica. E esses 144 microcristais das nossas auras entram em conexão com 144 cristais de Atlântida que formam as duas redes. Tá? Então, indiscutivelmente, ser um terapeuta da mesa cristalina metatrônica é um chamado. Você, se você sentiu, se você é um terapeuta, você é um ser de luz, você é especial. E detalhe, você faz parte exclusiva daqueles grandes seres de comprometimento máximo com o arcanjo Metatron e com o processo de ascensão planetária. E lembra que eu falei para vocês que eu sei quem eu sou e que eu tenho esse processo, esse caminho? Eu também já achei que era muita coisa para mim que não era capaz, até eu ter a minha memória aberta, restaurada, a lembrança. E principalmente essa conexão e aceitar a conexão, aceitar o chamado que o arcanjo Metatron estava fazendo para mim, não só com pensamentos, não só com acontecimentos, mas fazendo a mesma coisa que ele fez com vocês, só que num tempo distante, mostrando para mim, trazendo para mim a Atlântida, para depois trazer a flor da vida. Isso eu só vou conhecer a flor da vida, esse processo todo, depois que eu já tinha a conexão direta com o arcanjo Metatron, já sabia quem eu era, já me lembrava, já estava fazendo todo o trabalho da criação, da materialização da mesa cristalina metatrônica. Então, eu também tive dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, pode ter certeza que ela não é nada.
Como eu disse para você, se você você chega ao nome Arcanjo Metatron, gosta, você tem conexão com a rede cristalina, você já viu sobre a rede de ascensão planetária, você tem alguma coisa com a Atlântida, alguma coisa com a flor da vida, com a árvore da vida. Você está tendo o mesmo chamado que eu tive. Sutil, porque você está achando os portais. Quantos de vocês ficam vendo o horário 11:11, 10:10, 9:9? Quantos? Você vai passar por alguma coisa e fala, nossa, parece que eu já falei, já pensei nisso, isso já aconteceu. Quantos de vocês não têm isso? Quantos de vocês têm um vazio no peito, uma sensação de que não faz parte desse planeta, desse mundo, que é diferente dos outros? Quantos de vocês falam assim, eu sou ovelha negra da família? Eu era, gente, ovelha negra da minha família, era totalmente diferente. Sempre fui, e sou, e vou ser cada vez mais. Quantos de vocês têm sensibilidade, mediunidade, a sensação, acha que vê coisas? Quantos de vocês se sentem triste do nada? Quantos de vocês têm uma mudança de humor, de energia do nada? Quantos de vocês têm uma sensação de que pegam energia dos outros, pegam energia coletiva? Tudo isso é forma de te chamar, é Metatron te chamando ao seu caminho de luz. E vou falar uma coisa para vocês que não sou nem eu que estou falando, é Metatron que está falando isso, gritando na minha consciência desde ontem. Isso, nem dormir eu não consegui, vim mexer com isso, vim me conectar a ele desde as 3 da manhã. Já é hora de você fazer o que você veio fazer aqui. Você é um metatrônico? Você é um terapeuta metatrônico? Não, não necessariamente só um terapeuta metatrônico. Você é um metatrônico. Então, o teu momento de começar a trabalhar com a mesa cristalina metatrônica, para quê? Para trabalhar a si mesmo e ativar o maior número dessas auras nas pessoas, é agora. Você vai esperar até quando? E é super normal. E tem um monte de coisa acontecendo na sua vida antes de você virar um terapeuta. Inclusive, milhares de obstáculos acontecendo para você falar: não, não posso fazer esse curso, não, não quero, não, é caro, não, isso não é para mim, isso é difícil. É óbvio que isso vai acontecer, porque a aura mercábica, ela simplesmente desconecta da coletividade, é a proteção do arcanjo Metatron, por isso que ela existe. E a aura de terapeuta metatrônico é muito mais ativa, muito mais intensa, fica em total conexão com o nosso eu superior. É uma aura mercábica de terapeuta, é a aura que é feita por Metatron. Ele é o mediador entre nós e o eu superior. Uma aura de terapeuta metatrônico, ou de um metatrônico, vou falar assim, faz com que a gente fique o tempo inteiro em conexão com o eu superior. A gente ouve ou não ouve, capta ou não capta, mas ela vem. Por isso que é tão importante se trabalhar. E por que eu estou falando metatrônico? Porque tem muitos de vocês que não são terapeutas holísticos e nunca vão ser. Vocês vão apenas trabalhar vocês, as pessoas da família de vocês, talvez amigos conhecidos. E certamente você nunca vai ser um terapeuta metatrônico, um terapeuta holístico. Você vai ser um metatrônico. Porque sim, nem todo metatrônico é terapeuta. Muitos metatrônicos são apenas metatrônicos. O meu marido é uma prova dessa, que era o diretor do templo de Tote. Então, se alguém quiser falar assim, nossa, mas não, porque ele casou com a Liliane, não. Ele fez a ativação da rede cristalina metatrônica comigo. Então, ele não trabalha com a mesa cristalina metatrônica. Ele não é um terapeuta, mas ele é um metatrônico. Tá? Então, para de enrolar. Para de deixar para depois o que você veio fazer nessa vida. Será quanto? Até quando você vai perguntar, ai, qual o meu propósito de vida? O que eu vim fazer nessa vida? Mais do que a sua profissão, é o seu caminho, o seu comprometimento com a ascensão do planeta. Então desperta. Desperta para despertar que você já está desperto. Faz a ativação da sua mesa e vem comigo e com a grande maioria que está aqui assistindo.
fazer ativação e despertar de todas as pessoas que a gente conseguir nessa encarnação, nesse planeta, porque o processo de ascensão é necessário para todos. E aqueles que não mudarem o nível de consciência e não despertarem vão ser expurgados de Gaia, da Terra, sim. Está tendo expurgo de quem não quer melhorar, quem não quer se desenvolver, quem não quer ter consciência, tá, quando morre, está sendo mandado embora de Gaia, porque aqui só vai ficar nós, só vai ficar quem tem consciência, vibra na luz, quem não está preocupadinho com a própria vida, quem tem uma visão muito maior, é muito além de pequenos probleminhas. Então, para de ver pequenos probleminhas. Abre a sua visão. E para quem quiser fazer o curso da mesa cristalina metatrônica e quiser falar agora, eu quero fazer agora, Liliane. Pô, você não falou que tinha um curso só em julho? Você pode fazer esse curso a qualquer tempo. Por quê? Porque o curso é 100% gravado. Em julho, eu vou ministrar um curso que vai ter todas as aulas de formação do metatrônico. A pessoa vai assistir essas aulas e aí vai ter as minhas aulas ao vivo a mais. E vai ser a próxima formatação do curso da mesa cristalina metatrônica. Ele evoluiu. E se você fizer o seu curso agora, e aliás, para todo mundo que fez esse ano de 2022, todo mundo vai participar do curso de julho. Você vai fazer 2 cursos e você vai participar do curso também. Então, não tem tempo, não precisa esperar até julho. Pode fazer antes? Pode, porque normalmente quando eu falo assim, dá aquela chamada, a pessoa fala, é agora. E vou falar uma coisa para vocês. Essa turma do ao vivo em julho, ela tem um número limitado, tem um número cabalístico determinado por Metatron, pelo número de alunos que vão participar do curso e das aulas ao vivo, da canalização, da ativação das auras de tudo. Então, se é o teu momento, se você sentiu o que eu estou falando, se fez sentido para você, faz a sua inscrição. Você pode até falar, não, mas Liliana, eu vou fazer o curso só lá, as aulas. Não se engane, tá? Você vai ter que assistir as aulas gravadas, sim. E as minhas aulas ao vivo são quinzenais. Começa em julho e vai terminar o curso em agosto. Final de agosto. Acho que é dia 25 de agosto. Começa, acho que dia 8 de julho, um sábado. Todas as aulas que eu fizer ao vivo vão ser gravadas. Não é pelo YouTube, tá? É pela minha plataforma. E vão ser gravadas, vão ser disponibilizadas para quem não fizer a aula ao vivo comigo. Tem o grupo de estudos. Gente, desde o ano passado eu tenho feito lives, aulas semanais, quase que semanais aqui. Esse ano tá meio complicado, mas aulas ao vivo para todos os terapeutas e os metatrônicos, os que estão fazendo curso, os que são formados há muito tempo. Eu não vou sair do teu lado, muito pelo contrário. Você tem um período onde você recebe o seu certificado pela Abrat, você tem as suas aulas ativadas, você tem sua mesa ativada, mas eu continuo em contato com os metatrônicos, em aulas particulares para terapeutas que estão em formação para os formados. O meu caminho de vida é muito maior do que te dar apenas um curso, te levar à sua ascensão. E nesse momento agora, o meu caminho aqui é fazer você olhar para a sua luz, é você sentir, falar, chega, cansei, não vou mais ficar esperando igual tonto, não. Eu vou viver o que eu vim viver agora, eu vou seguir o meu propósito de vida. Para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe que, né, eu estou no Brasil, eu ministro os cursos aqui no Brasil. E sempre para quem é fora do Brasil, sempre teve que fazer o pagamento do valor integral do curso de uma vez. A gente está disponibilizando dividir de uma forma que já eu não sei aí com o Rafael e com a Maria até o final do curso, justamente para que maior número de metatrônicos façam o curso agora. Até porque tem esse número X. Depois você também esperar depois, aí você vai fazer na próxima, no ano que vem, ou você vai fazer o curso gravado, porque tem lá o número cabalístico que o arcanjo Metatron me passou de pessoas que vão fazer esse ao vivo. Então, encerrando, minha programação era ficar 1h30 aqui com vocês. Eu sei que vai dar 1h30. Eu queria dizer para todo mundo que está aqui, tem muitos metatrônicos que estão aqui ao vivo assistindo comigo. E eu sei que tem muitas pessoas que ainda não são metatrônicos ativados, mas que são metatrônicos.
O maior orgulho da minha vida, e agora o pessoal que é metatrônico já ativou, já fez o curso da mesa cristalina metatrônica, vai me responder aqui. E vai falar aqui para eles também. O maior orgulho da minha vida é fazer parte dessa família octaédrica mercábica. É fazer parte dessa família regida e conectada pelo arcanjo Metatron. É fazer parte desse grande caminho de vida. É ser uma terapeuta da mesa cristalina metatrônica. E detalhe, é ser uma grande curadora, uma grande ativadora de auras. Cada um dos trabalhos, os atendimentos de mesa cristalina metatrônica que eu faço nos meus dias, né, no meu dia a dia, cada um desses atendimentos significar não só uma grande mudança, uma transformação na vida da pessoa que está passando pela mesa, não. Significar uma grande mudança no processo planetário. Este é o maior orgulho que eu tenho na minha alma, não só na minha vida, na minha alma. Então eu desejo que você sinta esse mesmo orgulho. Eu desejo que você tenha essa mesma sensação que eu tenho. E eu desejo que você consiga ser toda a luz que você é, seguir o seu propósito de vida. Porque você pode ter certeza, você está comigo até agora é porque o seu propósito de vida colide sim com o meu. O seu propósito de vida caminha junto com o meu. Eu tô andando, eu tô seguindo, eu tô indo. E você? Vai ficar parado? Então, gente, aqui embaixo na live, com certeza tem o número do WhatsApp. Também quem já entrou no meu canal já sabe o número do WhatsApp. Tá? Vocês têm que entrar em contato pelo WhatsApp para fazer a inscrição. Por quê? Porque é um chamado, né? Não é um curso para todas as pessoas do planeta, é para os metatrônicos, tá? Então, vou abrir aqui 5 minutinhos para comentários, tá? Quero saber o que vocês acham. Vi que a grande maioria falou que sim, semana que vem quer assistir, é uma live contando a história de Atlântida, então se preparem, hein? Semana que vem vocês vão ficar mais 1h30. Enquanto vocês, só para encerrar, vou fazer uma pergunta também para todo mundo. Gente, qual o melhor horário para vocês assistirem live comigo? Falando no horário de Brasília, 17 horas no horário do Brasil. Qual é o melhor horário que vocês preferem as lives? Porque eu estou fazendo flutuante para pegar, né, o pessoal. 17 horas no horário de Brasília, 17 mais 4 e 9 horas em Portugal. 18 horas no Brasil e 10 horas da noite em Portugal. 19 horas no Brasil, ou, né, 11 horas da noite em Portugal. 20 horas no Brasil. Aí já nem vou perguntar Portugal, porque daí o pessoal vai falar, ah, Liliane, eu tô dormindo, né? Mas e aí? Qual o melhor horário para vocês? Conta para mim, preciso saber. Olha lá, já duas falaram que é às 19. Bom, para mim, quando o dia que eu tenho que fazer live aqui, gente, eu fico 2, 3 dias conectado. Olha lá, 20 horas a Rosiane. Então, Rosiane, se você não assistiu o começo, vou te dar um conselho. Agora, não sei se vai estar liberado, já imediatamente o vídeo vai entrar, né, aqui no YouTube. Não sei se ele libera imediatamente, mas assim que ele tiver liberado a gravação aqui no YouTube, assiste desde o começo, porque eu acho que de todo o conteúdo que eu pus no meu canal até hoje, esse aqui deve ser o conteúdo mais completo, né? E aí, metatrônicos, para encerrar aqui, não falem só para mim, não. Falem aqui para o pessoal que vai assistir essa live, está assistindo, para o pessoal que vai assistir o gravado. A coisa que vocês mais têm orgulho na vida é ser um metatrônico? É ser um terapeuta metatrônico ou ser um metatrônico? Conta para mim, tá? Conta aqui para mim. Fala aqui no chat. Ai, desculpa, entrou errado. Vou pedir uma coisa para vocês também. Se vocês conhecem alguém que vocês falam assim, gente, essa pessoa tem uma conexão com o arcanjo Metatron, gosta do arcanjo Metatron, gosta da flor da vida, gosta da árvore da vida,
Vocês sentirem aí, compartilhem o conteúdo dessa live com essas pessoas, porque assim como você que teve o clique, quem sabe essa pessoa não tem o clique também. A gente sempre brinca aqui em casa que nada mais forte do que um metatrônico identificar outro, né? Por quê? Porque pessoa que tem a mesma sintonia, a mesma ressonância, tá? Olha lá, sim, tenho muito orgulho de ser terapeuta. Sim, cheguei agora, vou assistir, eu sei que vai. Você não tem ideia de como foi essa live aqui, não. 18 horas, é o horário que as crianças chegam da escola. Eu concordo, Rosiane. A minha, graças a Deus, chega às 5 e a gente tem um esquema, mas eu concordo. Eu acho que às 19 horas é um excelente horário, mas se o pessoal preferir, eu faço mais tarde, tá? Assim, eu não tenho problema não. Vou ver semana que vem, então vou ver todos os comentários que vocês colocam aqui, e aí semana que vem eu escolho um outro horário para fazer até a gente acertar, tá? Minha ideia agora é todas as quartas fazer uma live sobre esses assuntos que refletem a mim e que são importantes na minha vida. A Josi, só vou terminar aqui lendo, olha que legal, né? A Edna falou sim, muito orgulho em ser terapeuta metatrônica. A Josi falou realmente um divisor de águas na minha vida. Muito orgulho de fazer parte desta família metatrônica. A Ana Lúcia Pitcher falou sim, muito orgulho. Aqui sinto que estou no meu propósito de vida, exatamente. Eu acho que depois da live de hoje fez mais sentido ainda para vocês, né? Vocês se sentiram mais fortes ainda, tá? Então, gente, realmente é um propósito de vida. É o propósito de vida. É muito mais do que uma profissão, é muito mais do que um desenvolvimento pessoal, é muito mais do que o autoconhecimento. É literalmente o propósito de vida. Ai, que legal. A Rosa, grande orgulho em ser metatrônica assim. O Igor, eu desde que vi a primeira vez a mesa soube. A Kátia, sim, maior orgulho. A Kátia também. Então, vou contar uma coisa para vocês, só para encerrar. Não raro, tá? A pessoa percebe que é um metatrônico depois de passar pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica com um terapeuta, né? Quantos de vocês não passaram em atendimento com a mesa cristalina metatrônica com algum dos 600 terapeutas formados até hoje e depois perceberam que eram metatrônicos, né? Isso faz parte também, é outra chamada. Gente, um grande beijo. Assim, agradeço muito por vocês terem ficado esse tempo aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham gostado dessa live. Mais ainda, eu espero que você desperte a sua luz, que você aceite o seu propósito de vida, o seu chamado agora e que você faça a diferença no planeta. Um grande beijo para todos vocês. Gratidão e namastê.